esse encontro, ele tem uma finalidade de sanar, assim, a única questão que ele ficou na ida. Ele falava assim: Vânia, eu já vivi bastante, para mim tá legal, você sabe que eu quero sair assim inteiro, mas eu fico ressentido de não ficar com os meus netos um pouco mais. Então, o objetivo desse encontro é a gente filmar e deixar para essa criançada toda aí saber quem foi Maciel, né? Então, esse é o nosso objetivo aqui hoje. A gente pegou aqueles 65 balões representando a idade que ele se foi, e tem uns tagzinhos que, se vocês quiserem desejar qualquer coisa para o Mala, para o Sila, para o Ciel, né, assim, de melhor para ele, para a gente soltar uma hora que a chuva deixar, foi o que a gente imaginou de entregar para ele. Bom, as meninas vão falar, eu vou falar muito pouco. Eu só queria dizer para vocês que eu achei que eu sabia qual era a força da oração. Eu não tinha a menor ideia do que era. Dessa vez eu aprendi demais com isso, porque assim, vocês estão me vendo e vocês não tenham dúvida que eu só tô, né? Porque quando o Marcel começou, vou ou não vou, eu falei, gente, eu vou junto quando ele for, né? E aí tem uma coisa de amparo nos pensamentos positivos, nas orações, que é tão forte que ele sentia. A época que ele estava pior, ele estava do lado de um senhor que melhorava, assim, que a gente pensava, e que ficava muito sozinho, que a gente pensava, nossa, a oração está dando certo para todo mundo, né? Então, eu quero agradecer demais da conta todo mundo que pensou por ele, porque eu acho que ele só ganhou um tempo para ir para casa por conta disso. E vocês não podem calcular como é que foi bom para ele ir para casa. Marcel tinha horror de hospital, horror de médico, e aí quando ele pensou no, tipo, filho, vamos ali fazer um eletro, ele falou, nem pensar, porque se eu fizer um eletro eu entro e não saio. Ele tinha toda a razão, era quase uma premonição, né? Mas eu acho assim que as orações assim, deram a ele o que ele queria, né? Morrer na casa dele, na cama dele, em volta dos netos, das filhas. Eu acho assim, como o último feito, ele fez a união dessa família de uma forma, porque ele sempre foi chato pra cacete com essa história de família. Ele acha que família tem que ser tudo agarradinho, juntinho, então ele cobrou demais durante a vida. Mas eu acho que o último golpe de mestre foi agora, nesses 50 dias, né, quando todo mundo se reuniu lá no quartel-general do condomínio Vale Itaipu, né? Eu quero agradecer meus genros, né, porque, cara, que paciência, né? Trabalhando cada um de um quarto, as meninas incansáveis fazendo obra de acessibilidade para ele voltar para casa. Então, eu acho que tem duas situações, né? Eu preciso agradecer muito a família mesmo, né? Que foi muito legal. Aliás, por sinal, ainda não me deixou cair em todas as fichas, né? Porque elas vão caindo devagar, graças a Deus. E nesse momento eu estou com muita criança perto para cair qualquer outra ficha. E a família escolhida, né? Porque tem uma família que a gente escolhe, que vai desde Tonho, que trabalha para ele um tempão, até vocês mesmos, assim, que eu acho que acolhe de um jeito que só vivendo para ver, né? Bom, então é isso, eu não tenho muito o que falar. E aí eu recebi de uma amiga uma coisa que a Lia Luft escreveu. Eu queria ler só isso para vocês e vou passando. A gente não combinou nada, gente. É uma cerimônia, mas ninguém combinou nada do que ia fazer. Tá? Tem algumas pessoas que iam falar, então quando acabar aqui, eu passo aí quem quiser falar. Estamos todos na fila. A cada minuto, alguém deixa esse mundo para trás. Não sabemos quantas pessoas estão na nossa frente. Não dá para voltar para o fim da fila. Não dá para sair da fila, nem evitar essa fila. Então, enquanto esperamos a nossa vez, faça valer a pena cada momento vivido aqui na Terra. Tenha um propósito, motive pessoas, elogie mais, critique menos, faça ninguém se sentir um alguém ao seu lado, faça alguém sorrir, faça diferença, faça amor, faça as pazes, faça com que as pessoas se sintam amadas, tenham tempo para você. Olha, vou só dar uma parada, porque é Maciel demais cada frase. Eu achei impressionante, porque ela conhece ele, porque é muito tudo a cara dele. Viva novas experiências, prove novos sabores, não tenha arrependimentos por ter tentado além do que devia, por ter valorizado alguém mais do que deveria, por ter feito mais ou menos do que podia. Tudo está no lugar certo. As coisas só acontecem quando tem que acontecer.
releve. Não guarde mágoas, guarde apenas os aprendizados. Liberte o rancor, transborde o amor, doe amor. Ame, mesmo quem não merece. Ame, sem querer receber nada em troca. Ame, pelo simples fato de você vibrar amor e ser amor. Mas sempre ame a si mesmo antes de qualquer coisa. Esteja preparado para partir a qualquer momento. Você não sabe seu lugar na fila, então se prepare para deixar aqui apenas boas lembranças. Suas mãos vão embora vazias. Não dá para levar malas nem bens. Se prepare diariamente para levar consigo somente aquilo que tens guardado no coração. Então, assim, para quem tem o apelido de mala, né, aqui nesse lugar, eu acho que Maciel foi com o coração transbordando de amor, né? Então, acho que ele foi muito bem. Tá bom, gente? Então, eu não sei se eu peço a Ana Cláudia para cantar uma Ave Maria antes da gente começar, né? E aí, tá bom? Então, eu vou passar e depois você passa, Ana. Obrigada por você ter vindo, tá? E como Maciel gosta de Maria, que é a mãe universal, e mãe tem tudo a ver com essa família, né? Eu vou cantar para vocês, só vou cantar com o meu coração, porque para cantar essa música a gente tem que se preparar muito. Então eu não vou me preocupar com a voz, eu vou apenas cantar com o coração, tá bom? Quando a gente pensou nessa homenagem ao meu pai, o nosso principal objetivo era deixar registrado, através da palavra de algumas pessoas, um pouco do que foi o pai, o marido, o sogro, o irmão, o genro, o cunhado e os outros tantos Maciel para seus netos. Papai sempre foi um homem muito intenso, tinha intensidade em tudo que fazia. Ele tinha pressa. Parece que lá no seu íntimo, algo lhe dizia que talvez ele não vivesse para realizar tudo que gostaria.
Hoje digo com a certeza de uma filha, que também era uma amiga, confidente, que ele foi com um sentimento de realização muito grande. Ele tinha noção de tudo que conseguiu fazer nesses 65 anos de vida. E talvez, como minha mãe já colocou, o seu único pesar seja não ter tido tempo de ver seus netos crescerem. Por isso, mais uma vez, esse nosso encontro de hoje é para nos ajudar a concretizar um pouco mais quem foi vovô Ciel para Gabriel, para Pedro, para Laura, para Beatriz, para Clarice e para Isabela. E eu quero começar compartilhando uma situação que eu vivi há poucos dias no hospital, que diz muito sobre meu pai e sobre a influência da mulher que eu me tornei hoje. Era a primeira vez, depois dos 12 dias que ele passou entubado, que eu ficava sozinha com ele no hospital. Ele dormia e eu fazia sua vigília do sofá. Até aquele momento, eu não conseguia compreender exatamente o que ele falava, porque ele teve alguns danos nas cordas vocais, e isso me afligia demais. Foi então que ele acordou dessa soneca, ele abriu os olhos e me chamou com sua voz baixa e rouca. Vem cá, minha filha. Senta aqui. Seu pai quer ouvir seus planos. Conta para os seus pais, conta aqui para o seu pai. Quais são os seus planos? Ele ali, deitado naquela maca, né, de hospital, completamente vulnerável, sendo o pai que sempre foi. Meu fã número 1, o maior incentivador, a pessoa ao lado da minha mãe, que mais acreditou no meu potencial. Meu Sila viverá ainda mais forte dentro de mim como um exemplo de força, de fé e de superação. Todas as vezes que eu pensar em desistir por causa das circunstâncias, eu não vou esquecer do real propósito de tudo, da onde vem o aprendizado, o grande legado, o motivo que me fará agradecer mesmo quando a tristeza vier. E é por ele que iremos nos concentrar no lado bom de todas as coisas, na sabedoria do universo, na certeza de que amanhã é sempre outro dia e que não há sofrimento ou dificuldades que dure para sempre. Quando a gente não sabe o que fazer com a dor, o que fazer com a saudade, a gente aprende. Maciel era um grande contador de histórias. Sua memória prodigiosa lhe permitia lembrar dos mais inacreditáveis detalhes, e assim ele era capaz de descrever casos ocorridos na sua infância com tanta riqueza que pareciam ter acontecido na semana passada. Quantas e quantas tardes eu passei na sua companhia ouvindo suas histórias. Das 3 namoradinhas de campus que ele abandonou quando conheceu a Vânia e se apaixonou perdidamente, dos shoppings que ele construiu, do imbatível time do Rio Cricket que nunca perdeu um jogo, formado por Mazzaropi, Careca, Maciel, Ricardo e Jorge Pitoco, Paulinho, Teté, Maurinho e Ronaldo, Betinho, Ivan Miranda e Zanata. Se alguma vez perdeu, ele esqueceu de me contar. Muitas vezes as histórias se repetiam, mas eram tão agradáveis que eu nunca interrompi. Nesses momentos de prosa, não necessariamente o Maciel tinha a intenção de ensinar alguma coisa para o seu genro, mas ainda assim eu sempre tirei das suas histórias algumas lições. É que, ao discorrer sobre a sua vida, com tanta paixão e entusiasmo, Maciel inconscientemente me dava a certeza de estar diante de alguém realizado, orgulhoso de cada uma das escolhas que fez e genuinamente feliz pelo caminho trilhado. E nada no mundo pode ser mais inspirador do que o exemplo. O Maciel era um professor que primeiro seguiu a cartilha para depois ensiná-la. E a principal lição que de alguma forma sempre permeava suas histórias era a importância da família. A mim sempre foi muito nítido que a sua felicidade vinha da família que construiu e da certeza de que viveu para ela. A consciência em paz, tranquila por saber que na imperfeição humana, ele fez o melhor que podia como filho, irmão, marido, genro, pai, sogro e avô.
Maciel amava estar entre os seus e nunca teve vergonha de cobrar presença. Era do tipo que dizia: estou com saudade, pessoal, nossa família está precisando se reunir mais. Maciel passou 40 dias internado. Nesse período, filhas, genros e netos acamparam em sua casa em Itaipu, criando uma espécie de república. A vida é mesmo irônica. Esse sempre foi o sonho utópico do Maciel, ter sua família toda morando sob o mesmo teto. E agora, pensar que foi justamente a sua doença que proporcionou esse momento, me faz imaginar que tudo não passou de uma última lição que ele quis nos dar. Como se ele dissesse: falei e repeti tantas vezes para vocês o quão importante é estarmos sempre juntos. Agora vocês vão ter que aprender na marra. E assim passamos 40 dias fazendo tudo juntos, almoçando, acordando, dividindo a mesa do café da manhã, do jantar, brincando e educando nossas crianças, compartilhando momentos de alegria e de apreensão. Olhando para trás, posso dizer que essa união foi fundamental para suportar a tormenta, para tornar mais leve e otimista a caminhada até o seu lindo retorno para casa, no Dia dos Pais. Juntos, fomos mais fortes. E agora eu posso ouvir a voz do meu sogro dizendo: não falei, Luizinho? Cola com seu sogro que você vai se dar bem. Maciel nos deixou há 7 dias. Veio em casa conferir se estava tudo em ordem, se seus genros estavam varrendo as folhas e mantendo a piscina limpa, se estávamos convivendo harmoniosamente, se as crianças estavam felizes. Gostou do que viu, acalmou seu coração e se despediu. Foi construir seus prédios no céu. A dor da saudade é imensa, mas já sabemos a melhor forma de lidar com ela, estando juntos como família, como ele nos ensinou. A cada viagem para Búzios ou São Romão, a cada refeição à mesa, a cada brincadeira com nossos pequenos, enquanto estivermos juntos como família, ele estará conosco, sempre. Porque enquanto existir a família Maciel, vai existir o Maciel. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer por todo o amor e carinho que estamos recebendo nos últimos 2 meses e mais intensamente na última semana. Todo esse acolhimento, generosidade e afeto está nos fortalecendo muito para seguir em frente. Escolhi falar um pouco sobre a vida e a morte. Se não falarmos sobre a morte em uma homenagem póstuma, quando falaremos? A dor de perder alguém muito querido machuca demais, mas escolhemos enfrentar essa dor de mãos dadas com todos vocês que aqui estão e encará-la de frente, celebrando a vida de Maciel. E que vida! Ciel viveu de verdade. Amou incondicionalmente a vida, assim como as pessoas. Espalhou amor, carinho, alegria e sabedoria durante sua passagem na Terra. Por tudo que fez em vida, ele foi merecedor de ter uma linda passagem. Papai se despediu dessa existência pela porta da frente e de mãos dadas com a sua família. A morte não é nossa inimiga. Ela faz parte da nossa humanidade e nos traz noção de tempo. Precisamos falar mais sobre ela. Vencer o medo, os preconceitos e os tabus. Precisamos permitir que as nossas crianças vivenciem esse processo de luto de forma leve, porém verdadeira. Quando a gente morre, a gente fica invisível, mas a nossa história é perene. Enquanto alguém contar a nossa história, a gente estará vivo. Então, vovô Ciel estará sempre vivo entre nós. Papai sempre evitou falar da morte. Ele tinha tanta sede de viver que até dos seus pensamentos ele a expulsava. No lugar desse medo, ele colocava projetos, sonhos, construções diversas. Mas ele sabia que mais cedo ou mais tarde isso iria acontecer. Ah, ele sabia. Com o avançar da idade e a luta contra o câncer, Ciel encontrou ainda mais sentido na sua existência. Foi muito amor irradiado nos últimos tempos. Muita bondade, muita ajuda e ensinamentos. Laços de afeto que levam uma vida toda para serem construídos foram formados em apenas 5 anos. Eu também aproveitei esse tempo fugaz e me doei por inteira. Vivemos muito intensamente nesse período. Nos amamos, compartilhamos muitos momentos de alegrias e tristezas. Viajamos e sonhamos. Como sonhamos, Ciel? Nos aproximamos tanto que ficamos até mais parecidos. Depois de tudo que vivenciamos e aprendemos juntos, me sinto transformada. Diferente de papai,
Eu assumo que pensei na morte dele em vários momentos nesses últimos anos. Por mais que eu tentasse afastar esses pensamentos, eles sempre retornavam. Mas eu sempre via ele partindo cheio de luz, de música e de amor. Não havia sofrimento nos meus sonhos. Eu sempre sonhei que ele estaria em casa e que seus netos iriam vivenciar a sua partida. E eu sou muito grata a Deus por ter permitido que ele voltasse para casa e fizesse essa partida no seu lar, numa linda sexta-feira de sol, ao som dos passarinhos. Por mais doloroso que esteja sendo viver esse luto, a vida nos preparou para esse dia. Há exatamente 10 anos atrás, no dia de hoje, eu me casei neste lugar, onde aqui estamos. E ele estava ao meu lado, radiante. Quem diria que esse seria o nosso destino? Mas eu estou feliz em estar aqui, celebrando a vida de papai. Uma trajetória tão bonita quanto a dele, não poderia ter só lágrimas de tristeza na sua despedida. Que hoje ele possa estar lá de cima, olhando por nós, sorrindo de alegria e recebendo todo o nosso amor e a nossa energia. Celzinho, a gente vai sentir muito a sua falta. A saudade vai doer, mas vamos ficar bem. A gente vai permanecer unido e cuidando de tudo que você já construiu. Fique em paz, meu pai. Você vive dentro de cada um de nós. Te amo para sempre, Lu. A primeira vez que eu vi Maciel foi no edifício Lorde, Passo da Pátria. Ele era aluno da Tânia. Os netos e os filhos, muitos aqui não vão saber a história, mas exatamente foi assim. E que eu entrei, quando eu vi aquele garoto, e disse assim a Tânia, minha querida Tânia: menino bonito, vamos apresentar, quem sabe, a Vânia. Essa moça maravilhosa, que é uma filha. Eu sei, Marinês, foi você e a Tânia que apresentaram. O que eu estou dizendo só é que realmente foi a primeira vez que eu vi o Maciel. Cabeludo, bonito. E aí começou, né, Vânia? Começou a história de amor. Porque a história de amor é interessante da família, né? Nós temos, eu diria assim, 4 pilares fortíssimos na nossa vida. 3 já foram, né? Freitas, meu pai Carlos, minha mãe Ruth e Ivone, que está viva. Nada disso aconteceria se eles não fossem tão unidos, com tanto amor, com tanto carinho. Nós convivemos, eu, Vânia, Maciel, Renato, não sei se o Renato está aqui, né? Aprendendo o que é o amor, sem sequer uma vírgula. Maciel estava marcado um pouco na minha vida. Marinês, não sei se sabe, meu pai tinha 11 irmãos, campista como Maciel. E aí, um dia Maciel chegou e disse: olha, meu pai é que proporcionou a vinda da família Tavares para Niterói, com 11 irmãos, seu senhor. Então havia uma união perfeita. Os 2 homens na minha vida que sempre disse eu te amo, Maciel e meu pai. E assim, padrinhos de casamento, Grotão, onde nós passávamos uma boa parte da nossa vida, né, Vânia? Balões, jogo de vôlei. Tem uma coisa muito gozada, mas eu acho que eu e ele nunca apostamos uma corrida tão forte na nossa vida. Era um sábado, à tarde, nós estávamos jogando vôlei. A Vânia pegou o chevette, se eu não me engano, e foi dar uma volta com a Dona Ivone, ensinando a Dona Ivone, a bisavó de vocês, a dirigir. Era um abraço duro, sabe? E nós estávamos jogando vôlei. Ivânia subiu, e a gente estava jogando vôlei. Freitas estava sentado, papai, me lembro, eu e Maciel, porque eu e Maciel, nós brigávamos muito. Ele ficava de um lado ou do outro, nós nunca jogávamos juntos. Jogamos uma vez até. Mas aí houve um barulho na mata. Pá! Meu Deus do céu, o carro rolou. Saímos correndo. Freitas
Não conseguia, porque ele era muito, muito fortinho, né? Papai e eu, Maciel, quando nós chegamos a sair sentada, rindo com Dona Ivone, o carro tombado, machucado, todo machucado, elas intactas, graças a Deus. Mas aí, depois na sauna, Maciel, me lembro como se fosse hoje, ela não pode tirar a carteira. Ela não pode tirar a carteira. Eu falei assim, como não, cara? Vamos deixar. Passou uma semana, não sei se a Tânia lembra disso, eu tinha um Fusca. Rapaz, ela foi, a Dona Ivone, foi passear, não foi aprender mais um pouquinho, ela saiu enganchada num caminhão com o meu carro. 2 perdas totais, mas a gente tirou a carteira dela. Então, os balões que nós vimos lá no Grotão, o Fla-Flu, que sempre a gente às vezes ia ao Maracanã, os meus grandes amigos Francisco, Armênio, Tamês, adoravam esse casal. O que eu quero dizer é que é o amor, a única forma de você passar por isso. Teve um tempo que eu me afastei, mas nunca deixei essa família maravilhosa. Freitas, Pacheco, Tavares, Alcimo. E ele nos pregou os melhores momentos. Eu não me lembro de uma coisa sequer que... Eu vou dizer uma coisa, ontem eu tive que rir na igreja. Eu estava sentado na missa e o padre me aparece com uma máscara, lógico, Fluminense. Não tenho nada contra o Fluminense, mas nós somos Flamengo. E aí eu lembrei, Marcel, se você estivesse aqui, Marcel, nós íamos reclamar, né? E eu ri um pouco. Mas eu me lembro também que um Fla-Flu grande, e eu estava sozinho com ele no Maracanã, eu de repente tive uma febre enorme. E eu disse assim, eu não estou me passando bem, não estou passando bem. Eu disse, cara, mas logo agora do Fla-Flu, Marcel, bota a mão aqui e veja. Eu estava com quase 40 graus, lá ficamos no Maracanã. Eu estava com uma baita intoxicação. Então, as passagens dele, em todos os lugares. E a última vez que jogamos vôlei, ele me levou no colo. Foi lá em Búzios. E eu não conseguia mais, eu tenho 72 anos, né? Mas ele vai deixar essa marca. E eu queria dizer também que os 15 anos da minha filha foi feita na sua casa. Os 70, os 80, os 90 anos do meu pai foi feito na casa. Marcel disse, como vocês vão deixar os 90 anos do seu Carlos? Fizemos lá. Eu tive a honra também de fazer a sua bodas na minha casa, pertinho, onde eu moro. No dia 29 de maio, uns 5 anos para cá, a gente falava sempre, eu e ele. Claro que eu não vou repetir aqui, porque eu dizia muito palavrão para ele, ele gostava, eu xingava ele não me xingava. A última vez, ele me ligou, porque eu ligava mais para ele do que para mim. Ele disse, não me xingue. E em seguida, foi Dia das Mães, eu mandei uma música que eu cantei, ele gostou muito. Eu botei uma outra música também de Niterói, e ele cantou para mim. Ele era um pouquinho desafinado, né? Mas eu adorava a desafinação dele. E ele, nessa música, ele se despediu de mim. E ele cantava assim, eu vou pensar que é festa. Vou dançar, cantar, é minha garantia. Eu vou contagiar diversos corações com minha euforia. E a amargura e o tempo vão deixar meu corpo, minha alma vazia. E sem querer, se perceba, a gente se encontra para outra folia. Foram as últimas palavras e eu fiquei muito feliz. Ele realmente é um homem de bem. É um homem que deu certo. É um homem que deu certo.
como é meu pai e minha mãe, Freitas, Ivone, que está aí, esta família maravilhosa, e que eu tenho a honra de participar. Só de ter sido convidada a falar hoje, meu coração já transbordou de alegria. Eu estou falando por mim, né? Mas um pouquinho em nome de todas as amigas, das meninas. Bem, em nosso grupo de amigas, eu não fui a única a falar que Maciel era como um segundo pai. Talvez ele representasse isso de alguma forma para as amigas mais próximas das filhas, pois o que é um pai, se não a figura que ensina, que dá bronca quando precisa e dá carinho, se preocupa. Marcel fazia tudo isso com a gente. Então, como não nos sentimos um pouquinho filhas também? Cada uma com o seu jeito, não tinha como Marcel, não tinha como não nos sentirmos acolhidas por ele. Sim, a família Marcel toda é muito acolhedora. Mas ele, como patriarca, poderia simplesmente aceitar a mulherada toda na casa dele, e olha que eram muitas. Mas não, ele não só aceitava, ele acolhia. Sempre muito amoroso, tinha sempre uma palavra amiga. Sim, também posso dizer que me sentia amiga dele. Porque ele mesmo reforçava isso quando carinhosamente me chamava de minha amiguinha. E era sempre com um sorriso no rosto, eu baixinha, ele muito alto, sempre com um sorriso no rosto, um carinho na cabeça, um beijinho na testa. E como era bom sentir amiga dele também. Ele era um professor nato, podia discursar e dar aula sobre quase qualquer tema. E se ele não soubesse, logo ele ia procurar saber. Amava ensinar da mesma forma que amava aprender. Sabe quando a criança olha para o adulto e pensa, nossa, como que ele sabe tanto? Cresci com essa admiração pelo Maciel. Desde a época que ele lia historinhas, até porque foi uma vida inteira junto na casa de vocês, até as reuniões de trabalho. Ele sempre amava explicar tudo com todos os detalhes, todo o porquê das coisas. E nessas conversas, mais do que aprender, eu observava. Eu ficava admirando a paixão e a intensidade que ele colocava em cada palavra, o brilho no olhar dele ao contar uma de suas histórias. Confesso que eu ficava mais fixada na paixão dele em ensinar do que no conteúdo em si. Ele tinha um orgulho danado das suas mulheres, o orgulho da Vânia e das mulheres que as filhas se tornaram. Ele sempre falava com a boca cheia de orgulho da empresária, da médica e da advogada. E com um brilho no olho de quem cumpriu lindamente o seu papel de pai. E ouso dizer que esse orgulho dele se estendia para nós, amigas das filhas também. Ele era um grande incentivador. Estava sempre enaltecendo o nosso melhor. E mais do que isso, ele queria saber também como que estava o nosso coração. Perguntava se o namorado estava nos tratando bem. Era incrível esse carinho que ele tinha com todas nós, amigas das filhas. E de tudo que passamos, entre as cantorias no carro, nas viagens para Búzios, ou as idas a São Romão, ficam as memórias gostosas de um cara super íntegro, agregador, inteligente, que tinha a força do guerreiro e também a pureza da criança. E, acima de tudo, que transbordava alegria em tudo que fazia. Muita paixão em cada tijolinho de cada obra. E o amor dele por sua família, mulher, filhas, netos, gêmeos. Meu amiguinho, você é muito querido por todos. E hoje, no plano que está, fique tranquilo. Vá de encontro à mais linda energia de amor, porque nesse plano daqui tem muita gente com muita dor, com muito amor, para cuidar de todas as suas mulheres.
meu irmão, que a gente não sabia bem o que Ciel era da gente. Se ele era nosso irmão mais velho, se ele era nosso tio e se ele era nosso pai. Porque ele foi isso tudo ao mesmo tempo. Né? A gente sabe que mamãe cuidou dele, uma época que vovó não podia, ela também ajudava muito, de Antucinha. As duas chegavam juntos do temporão, um temporão grandão, que nasceu com 5 quilos, numa época de dificuldade da família, que os irmãos mais velhos tiveram que sair para o trabalho e que mamãe e Dindinha ajudaram bastante vovó nos cuidados com Ciel. Né? O filho caçula que nasceu já com 19 anos, né, de diferença para o mais velho. E, então ele foi crescendo, ele foi vivendo. Quando eu era criança, ele veio morar conosco, então eu me lembro de Ciel desde sempre na minha vida. Porque uma parte do período dele de faculdade, ele morou lá em casa. E ele sofria comigo, com o Bebeto, porque nós não éramos fáceis, Laura era uma bebê, mas a gente fazia Maria Chiquinha no cabelo dele, a gente jogava talco no cabelo dele, fazia massagem, botava rolinho. E ele tinha que assistir meu show de mágica, que eu botava um pijama de papai, um chapéu, e ficava com as panelinhas. E ele pacientemente, eu, Cielzinho, 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 não deixava ele estudar, até a hora que eu finalmente caísse no sono. Fomos convivendo ao longo da vida, a gente se mudou para Campos, Ciel continuou a vida dele aqui em Niterói, e a gente se encontrava sempre, impreterivelmente, dia 24 de outubro. E vem muito daí isso da família, era aniversário de vovó Dulce. Essa data era uma data do encontro familiar. E eu me dava bem, porque eu fazia 27 de outubro, então o meu aniversário pegava carona no aniversário de vovó. E depois a gente sempre se encontrava no dia 25 de dezembro, que era o almoço do domingo do Natal. Então a família, no caso a minha família Martins se reunia dia 24 e a família Maciel se reunia dia 25, lá na casa de vovô e vovó. Durante anos assim foi feito. Os meus tios todos iam para lá, com os meus primos, e era assim um momento de alegria, de encontro. Às vezes a gente passava meses sem se ver, né? E essas duas datas, o 24 de outubro e o 25 de dezembro, eram datas sagradas. E os filhos faziam questão, eu ficava impressionada, porque às vezes meus tios iam no dia 25 e iam embora no próprio dia 25 de dezembro. A gente via que era puxado, mas eles faziam questão de estar presentes nessas datas. E vovô era muito agregador, e vovó também, nisso de querer a família sempre perto. E vovô demonstrava isso fazendo comida. Fazia um leitãozinho, a pururuca, fazia um lombinho, a maionese, uma farofa. Eram refeições fabulosas. E com muito carinho, e com a família toda em volta da mesa. E com uma coisa muito importante, era um amor simples, com união, sem frescura, sem luxo, mas com verdade. Porque Ciel nunca foi de luxo, Ciel nunca foi de frescura, Ciel nunca foi de se deslumbrar com coisas que não tivessem importância. Ele sempre procurou priorizar aquilo que era fundamental, que era a família e o amor. E o amor que ele viveu lá com a família dele, né, Duarte Maciel, ele depois conseguiu construir com Vânia e com a família dele. E eu ainda peguei carona nisso tudo, porque depois, quando vim fazer faculdade, a história se repetiu, porque aí eu fui morar com eles. Eu já era um monte de mulher, ainda veio mais uma sobrinha de 18 anos, que eu vivi lá durante 1 ano e meio, e foi 1 ano e meio de intenso aprendizado. Convivi com as meninas pequenininhas, as duas pinga-fogo, botavam a casa de cabeça para baixo em 5 minutos, e a Júlia já numa fase de querer fazer ditado, querer fazer continha, e preparava as continhas no caderno, que queria mostrar ao pai quando ele chegava, mostrar os avanços, os progressos que ela tinha feito. Vocês ainda estavam na fase do risco e rabisca, e não sei como não despencavam escada abaixo, naquela cobertura, e Ciel sempre o tempo todo chegava exausto, trabalhava a beça, fez 4 faculdades, sabia não sei quantas línguas, tinha uma dedicação imensa para o trabalho, mas quando ele chegava em casa era a vez da família. E ele olhava tudo, do sapato que estava dando chulé, que tinha que trocar, que não queria que a filha usasse mais, até o dever, que a letrinha estava não sei como, ele se dedicava realmente
àquela tarefa da família, e sempre com simplicidade, nas pequenas coisas. Como tio, foi incansável. Me levou para fazer a prova do vestibular. No dia da última prova me pegou, a gente foi de carona para Campos. Sempre esteve presente em vários momentos importantes da minha vida. Sempre foi o primeiro tio que chegou quando eu e Bebeto passávamos aperto aqui em Niterói. Quando o Bebeto foi atropelado, ele apareceu lá em casa com o Olímpio Peçanha Tiracolo, cirurgião plástico, né? E em segundos, foi assim. Então, Ciel sempre foi o porto seguro para a gente, e sempre foi presença. E ele sempre mostrou o significado do amor fazendo. Nunca precisou de palavras ou... Ele simplesmente chegava e fazia, sem muita dificuldade, só estando ali. Eu estou aqui sendo presente. E que ele continue sendo presente para a gente, porque ele está presente nas meninas e estará presente nos netos e nas netas. Vocês vão construir o Maciel, as memórias, e quem, né, é o Maciel para as crianças, para a nova geração. E vamos manter Ciel como ele sempre foi, presente, vivo, querido e muito amado. Um amor simples, um amor concreto, um amor que a gente vê no dia a dia, que a gente vê nas pequenas coisas, prestando atenção, olhando, estando junto. Não precisa de nada muito rebuscado, mas lado a lado. Estou aqui, quero o que ele fazia. Estou aqui perto de você. Desculpa aí, seu... Quer dizer, Maciel viveu com a gente aqui futebol durante muito tempo. Eu conheço o Maciel de futebol há 40 anos, começou lá no Farol de Santo Tomé. Né? Eu não sabia, eu fui conhecê-lo depois. Né? Lá a gente jogava, a gente era do Farol, ele era de Gruçaí. E aí a gente sempre jogava lá e o Farol sempre ganhava, né? Eu jogava em Gruçaí e a gente ganhava dele. Aí depois, quando eu fui conhecer ele aqui, né, da Vânia, Ronaldo, a coisa toda, 80, 70 e pouco, ele contou isso pra gente. Pô, vocês lá, os gêmeos, ganhava sempre com a gente. Mas a outra dele, o futebol aqui, às quartas-feiras, a gente tinha todas as quartas-feiras, e final de ano a gente fazia uma comemoração, né? Final de ano, de festas, de amigo oculto. E a partir de uma certa época a gente começou a botar, vamos dar um troféu melhor do ano. Né? Marcel ganhou durante 6 anos. Não, e é verdade, eles estão lá. É verdade. Tem um tom de brincadeira, aquela coisa toda, né? Mas ele adorava aquilo, né? Aquilo para ele era... E a gente hoje já se emocionou demais aqui, eu vou deixar eles contarem mais as historinhas daqui, tá bom? Mas o Marcel foi um amigão nosso fantástico, que Deus nem abriu a porta, ele já entrou direto, né? Beijão com vocês. Alcima com Maciel Júnior, o Malinha, nosso amigo. Uma geração acima de mim, que jogava futebol aqui no gramado. Um tempo depois me juntei a esse grupo todo que está aí atrás, nossos amigos, no racha de quarta-feira aqui. Uma maravilha, um espetáculo, um tupete que me dá inveja. Foi muito bom ver o depoimento dos familiares, sabendo que a gente fazia parte também da família dele, seja no futebol, seja aqui depois uma maravilha. E o principal, saber que escolheram aqui para a gente poder fazer essa homenagem a ele, o clube que a gente gosta, que a gente sabia que ele amava. Então eu só tenho a agradecer essa oportunidade, eu não queria deixar passar isso em branco. De todos nós que espero trazer um pouco a palavra de vocês que estão aí, em frente à homenagem, deixar até o Cacá, também amigo nosso, falar um pouquinho aqui. Vai lá, meu querido. Obrigado, Lino. Bem, pessoal, eu sou de uma geração de amizade mais recente, Marcel. Na verdade, eu lembro de Marcel muito jogando contra ele aqui no Rio Cricket. E sempre um homem muito viril, muito forte, muito competitivo. E aí eu vim para o Rio Cricket fazer parte desse grande grupo aqui do Rio Cricket, que quando eu vim, eu já conhecia quase a metade dos sócios, de tanto que eu frequentava isso aqui.
E o Maciel foi uma das pessoas que me recebeu assim também, braços abertos. E nós estávamos disputando um campeonato naquela ocasião, eu estou falando do ano de 2008, 2009. E a zaga daquele time era o Hernani, que está aí, o nosso Hernani, que jogou com ele muitos e tantos anos. E o Maciel era o zagueiro central e eu me incluí no time de cabeça de área. E fizemos um campeonato que foi sensacional e marcante comigo. Depois jogamos peladas quarta-feira, peladas de domingo. Mas o que mais me aproximou do Maciel foi a questão familiar dele. A imagem que ele passava, o que ele falava das filhas, da esposa, embora eu não tivesse contato direto, eu me emocionei muito nas meninas falando hoje aqui. Eu também tenho 3 filhos, tenho 3 netos. Então eu me identificava muito com ele. As últimas imagens que eu tenho de Maciel, ele teve no clube um momento de recuperação dele, a coisa de um ano atrás, menos disso talvez. A imagem que eu tenho sempre dele é rodeado com os netos, na praia em Luz, com aquela camisa manga comprida, meditando solo. Mas, em nome do Rio Cricket, em nome dos amigos deles aqui, eu nunca tinha vivido, vocês falaram de amor, falaram de morte, de saudade, de uma forma tão leve, tão carinhosa, que eu me emocionei e estou emocionado. A Maria, eu falei com ela, como é que a vida era. Todo mundo tem seu grupinho de família de WhatsApp, né? Eu tenho eu com minha esposa e meus 3 filhos, só nós 5, não sei se vocês também têm isso. E eu passei uma mensagem para Maciel um pouco antes do Dia dos Pais, assim, de força. Pô, Maciel, que legal, cara, força e tal. E quando eu soube que eu tinha ido passar o Dia dos Pais com vocês, eu me emocionei muito e falei para minha família, passei isso para eles. Mas até aí não havia uma ligação entre os meus filhos e a filha de Maciel. E aí houve o episódio, eu muito triste, fiz uma comunicação com a foto que eu tenho minha com ele, que vou deixar com vocês. O Everaldo conseguiu ali algumas fotos de Maciel. E aí eu fiz um comentário assim, muito amoroso, muito saudoso, que a saudade é uma coisa assim, é uma palavra que ela solta, é saudade. Alguém for ali, vai voltar e tal, mas a saudade desse momento é uma coisa assim, machuca um pouco, mas eu tenho certeza que a palavra saudade era muito maior do que isso. E a prova de amor, eu acho que eu escrevi isso para você lá na sua mensagem no WhatsApp. Maciel, vá com Deus, meu Deus. Mensagem que sua filha deixou para você aqui é prova de amor eterno. Você é um camarada abençoado. Então, continuando o que eu estava falando, quando eu mandei a mensagem para os meus familiares, muito doído com aquela situação, muito em saber da família dele, o que as pessoas estavam lutando por aquilo, pelos netos, enfim. O meu filho Daniel, mais velho, falou, papai, pelo amor de Deus, você está falando do pai da Marina, nós estivemos juntos lá em Lima, na final da Libertadores da América. Pô, estudei com ela, a gente é muito amigo, pô. Eu também já me comuniquei com ela, falei, pô, Daniel, que legal, muito bom saber disso. Eu trouxe aqui um beijo para a Marina, você repassa para as irmãs. Vânia, que monstro de família se construiu. Parabéns, tá? Não sei se está todo mundo que nem eu estou aqui, mas eu nunca vivi isso antes na minha vida. As pessoas falando de uma pessoa que morreu desse jeito. Muito amor, né? É uma coisa meio, a gente fica embriagado, sabe? E é um presente mesmo poder estar aqui. Vocês são luz pura e a gente é sortudo de poder estar vivendo uma homenagem para a pessoa que morreu. Olha como isso é, né? Diferente de tudo que a gente está acostumado. Então, eu realmente estou aqui agradecida demais. Muito obrigada. Deixa eu escrever, obviamente. Vovô Ciel. Como não chamá-lo assim? Esse nome é tão dele que na minha família todos o chamam de Vovô Ciel. Até quem não conhece. Bento, você estava onde? Brincando na casa do Vovô Ciel? Me digam se esse nome que ele carrega antes do Ciel não é um título. Eu não conheci o advogado Ciel. Conheci um pouco do engenheiro, o banco de 9 lugares para que as 8 amigas de Luísa pudessem sentar em São Romão e vigiar as crianças no parquinho, fala por si só sobre esse título. Não posso falar muito do marido, me arrisco a falar do pai, porque enquanto no grupo de gestantes todas nós tínhamos alguma questão com os pais, Luísa era firme em dizer:
Eu não tenho nada para falar dele, não. Ele sempre foi maravilhoso. E não temos dúvida disso. Basta olhar essas 3 mulheres, fortes, firmes e boas. Agora do vovô, eu me sinto confortável em falar. O conheci sendo avô. Não sei como é vovô Ciel sem o vovô antes do nome. Ele é presença de corpo e agora de alma. Amor purinho, com tudo que cabe dentro dessa expressão. Com um quentinho que dá no peito quando você escuta amor purinho. Amor em cada casinha feita, escorrega, na teca, no galinheiro de São Romão, nos lagos, em todos os projetos que ele sempre tinha de coisas para fazer para os netos. Vovô Ciel, você fez tanta coisa. E nós que tivemos a sorte de conhecer e sentir esse amor, mesmo que de tabela, agradecemos por isso. Pedro, Laura, Beatriz, Clarice e Isabela. Levava uma vida saudável, até que um dia descobri que eu estava doente. Fiquei com muito medo. O meu maior sonho, naquela altura, era viver rodeado de netos e viajar o mundo com eles. Os tratamentos começaram, e em meio a momentos difíceis vocês foram nascendo e enchendo a minha vida de alegria. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se isso não é ganhar na loteria, o que mais pode ser? Resolvi viver 20 anos em 5. E foi tudo muito intenso. Projetamos os nossos próprios parques de diversões. Não foi? Pode falar, o que você quer falar? Oi! Achei que vocês fossem falar alguma coisa pro vovô, gente. É pro vovô, não é? Oi! Todo mundo já viu vocês. Agora vamos lá. Já falou. Senta lá. No final, vocês mandam um beijo pro vovô, tá bom? Vamos lá. Resolvi viver 20 anos em 5. E foi tudo muito intenso. Projetamos os nossos próprios parques de diversões. Criamos as nossas próprias histórias. Construímos lindos castelos de areia e a nossa própria fazendinha. Abaixo, alguns conselhos que eu gostaria de deixar para vocês. Corram atrás de seus sonhos. Não importa o quão difíceis ou diferentes possam parecer para os outros. Estudem sempre e guardem dinheiro. A vida é feita de altos e baixos e é importante estar preparado para os momentos de dificuldade. Pratiquem esportes. Eles fazem bem à sua saúde e te afastam de escolhas ruins. Somos todos iguais. Tratem os outros com respeito. Senta lá, Bezinha. Pra gente terminar a carta. Perdoem. Ele te permite viver com novas oportunidades e satisfação pessoal. Viajem muito. Aprendam idiomas. Quando a gente se abre para novas culturas, nos tornamos mais empáticos às diferenças. Sejam amáveis e ajudem as pessoas, especialmente as mais próximas. Sejam sinceros e evitem comentários maldosos de outras pessoas. Integridade. O caminho mais fácil nem sempre é o melhor. Tenham fé. Ela nos ajuda a passar por momentos difíceis da vida e que são inevitáveis. Demonstrem amor e carinho. Eles são imprescindíveis para o bom relacionamento. Digam às pessoas o quanto elas significam para vocês agora. Não esperem até que seja tarde demais. Sejam gratos pelas suas vidas. Enquanto há vida, todo o resto é possível. Sabe o que ele falou no final? Por fim, lembrem-se. Vocês são um presente maravilhoso de Deus. A minha jornada só se tornou completa depois que eu pude conviver com vocês. Com carinho, vovô Ciel. Você quer mandar alguma coisa para ele? Fala alguma coisa para ele. O que você pensa sobre o vovô Ciel? Oi! Eu só quero ouvir quem quer falar alguma coisa do vovô Ciel. Gente, vovô, eu te amo. Você quer falar sobre o vovô Ciel? O que o vovô Ciel é para você? Beijo, vovô. O que o vovô Ciel é para você? Amor. Amor? O que o vovô é para você? Oi, vozinho. Pode vir de voltar. Bia, você quer falar alguma coisa pro vovô Ciel? Oi. Bia, o que o vovô é pra você? Tô com saudade de você.
Ele mora no seu coração? Oi! Fala de novo aqui, nunca vi. O que ele é pra você? Eu tô com saudade. Eu tô com saudade. Acabou. Pronto. Obrigada. E aí, vocês estão prontos para cantar? A música com o vovô? Uma folha qualquer, eu desenho um sol amarelo. E com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Com uma lápis em torno da mão eu lhe dou uma luva. Se faço chover com 2 riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai um pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva, norte-sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul, pinto um barco à vela, branco navegando, olhando o céu e o mar num beijo azul. Entre as nuvens, vem surgindo um lindo avião, rosa queimar, tudo em volta, colorido com suas luzes a piscar. Basta imaginar que ele está partindo, sereno e lindo, e se a gente quiser, ele vai pousar. Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos vivendo de bem com a vida. De uma América a outra eu consigo passar nesse segundo. No simples compasso, no círculo eu faço o mundo. Um menino caminha e caminhando chega no muro. E ali logo em frente, esperar pela gente, o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem idade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença da nossa vida, depois de vida e eu chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá, o fim dela. Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia, enfim, descolorirá. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo que descolorará. Com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Descolorirá. Se no simples compasso e no ciclo eu faço um mundo. Descolorirá. Vem, tia. Chinês. A chegada de Maciel na Terra, né, já foi recheada. E a nós compete, né? A finalização. Ciel chegou no ano de 1954. A nossa mãe já havia feito 40 anos. E naquela época, a pessoa com 40 anos parecia ser mais velha, né? E eu já estava com 6 anos e 8 meses. E a minha irmã, Dulcinha, com 4 anos e 4 meses. E nós recebemos aquele meninão de quase 5 quilos. Eu morrendo de ciúme, olhava a porta assim. Era verdade. Ciúme dele. E foi uma festa naquela casa. O 8º filho de nossa mãe. E assim Ciel foi crescendo. Sempre forte, simples, um menino
muito decidido. Despojado de qualquer vaidade. Aos 8 anos, Ciel marcou um fato assim, para mim, né, enquanto irmã, enquanto mais tarde educadora e até hoje na saudade. Ciel chegou, nós estávamos assim, a sala, a mesa era grande, muitos filhos, né? E Ciel entrou correndo por volta de umas 2h30 da tarde, vindo da escola. E eu disse, o que é que está vendo? Aí ele, não posso falar agora, não posso falar agora. E foi correndo para o banheiro. Aí, ele, quando voltou, se dirigiu para a nossa mãe e falou assim, me tira dessa escola. Era uma escola particular famosa, perto da nossa casa, né, minha irmã? E então, mas o que foi que aconteceu? Aconteceu uma coisa muito ruim. Eu não vou contar, não. Eu só não quero ficar mais lá. Mamãe sempre foi muito discreta e depois ela conversou a sós com ele. E no dia seguinte, ela procurou uma escola próxima também à nossa casa, que foi o Instituto Santa Inês, e recebeu o Cielzinho de braços abertos. Ele havia realmente passado por um constrangimento na escola e tomou essa decisão aos 8 anos, de que ele não voltaria para aquela escola. E se dirigiu à nossa mãe, né? Então foi uma tomada de atitude de uma criança. E a partir daí, Ciel foi sempre se firmando. Como criança, como adolescente, sempre gostou, vovô Ciel sempre gostou de ter o dinheirinho dele. Ele dava um jeito, criava umas galinhas, né, minha irmã? Lá no quintal, na nossa casa, havia uma extensão de cômodos. E ele, então, pegou uma dessas, eu acho que, não sei se Geraldinho chegou a conhecer. Mas ele criava aquelas galinhas, né? E vendia as galinhas e tinha o dinheirinho dele. Mais tarde, ele vindo também para cá, né? Aos 17 anos, ele em Campos fazia o liceu. Nós já havíamos nos casado, né? Eu e meu marido, Humberto, há 3 anos. E a Anelisa estava com 1 aninho e 3 meses, e o Beto com 3 meses quando o Ciel veio morar conosco. Ele estava com 17 anos e veio fazer o 3º ano aqui. Não, no Gay-Lussac. Ele fez no Gay-Lussac. O Beto conseguiu uma bolsa para ele. E ele não trazia um inglês, né, particular, porque naquela época não havia cursinho. Era o inglês do Liceu de Humanidade de Campos. E nós, muito amigas, nós trabalhávamos juntos. A professora Tânia, de português e inglês, minha amiga. Eu pedi para ela dar umas aulas de inglês para o Maciel, né, Casa Alberto? Aí, aquele menino bonito, com aquela morena bonita, linda, eles então se conheceram e viveram muitos grossaís. Cielzinho fazia parte da seleção estadual de vôlei. Ganhava bolsa para isso também. E passou para, na época então, a Nacional, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, para engenharia civil. Era o sonho dele. E Ciel sempre foi um excelente aluno. Chegava a casa e era estudando, mesmo com essas
ter altices, né, dos sobrinhos, mas ele estudava 11 da noite, ia até 1 da manhã, a hora que tivesse que ir. E Ciel se formou. E pouco tempo depois, ele foi agraciado com a medalha de ouro da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nós viemos para a entrega dessa medalha de ouro no Maracanãzinho. Ele recebeu das mãos do reitor. Foi sempre muito dedicado, teve muito apoio da Dona Ivone e do Dr. Freitas. Eu não poderia deixar de falar do carinho que eles deram ao meu irmão, porque eu tive que retornar para Campos. E então, esse querido casal foram mais do que futuros sogros, eles foram pais, e não só para Ciel, como também para todos nós, né? As portas eram sempre abertas abertas. para Então, gente, eu não tenho nada a falar porque vocês já falaram. Então, só relembrando, Eu vi essas né? bonecas dessas três sendo geradas. Isso aí. Então, o que nós vamos aqui resumir agora é Ciel e sua maneira de viver a vida e de ver a vida e de se despedir desta vida terrena para a eternidade. Ciel teve beleza, praticidade, verdade, muita Garra, simplicidade. alegria, sempre, carinho. Não gostava. Se alguém estivesse falando mal de uma outra pessoa, mesmo que ele não conhecesse, ele vamos mudar de assunto. Não era? Marca dele. Detalhista nos cálculos, nas trajetórias. Olha as trajetórias. Inspirou muita gente a fazer engenharia, né? Era um craque mesmo. Então, Ciel também era poesia, era música, era prece e sempre foi Nossa Senhora e Jesus. Nunca se desgrudou. Desde pequeno foi coroinha. Ajudou muito nas celebrações da paróquia São Benedito. Hoje, paróquia. Chateado que a mamãe mandava raspar o cabelo e deixar aquele do pé. Um coroinha mesmo. Então, tendo em vista essa trajetória, esse raio luminoso que nós recebemos no dia 9 de novembro de 1954, na terra, na cidade de Campos dos Goitacazes, na rua Marechal Floriano 313, na casa de nossos pais. Assim, nós vamos, acredito que despedir dessa homenagem, né? Cantando, e quem souber, por favor, pode fazer coro conosco, fazendo esse intertexto, porque essa música, Ciel adorava cantar. E nós tínhamos um irmão, uma casa maravilhosa em Gruçaí, ele era apaixonado por Gruçaí, ele e Vânia iam sempre, as meninas também, né? E nós cantávamos muito, entre Luísa, Luciana e muitas outras, né? Laura, ele cantava muito Viagem, de Emílio Santiago. Então, por favor, quem souber, nos ajudem aí, tá bom? Vamos lá? Alguém vai raspar a garganta? Olha, hein, netinhos, vovô Ciel gostava muito dessa música. Vocês depois vão ouvir bastante para vocês cantarem e lembrarem do vovô, tá bom?
Tristeza, me desculpe, estou de malas prontas. Hoje a poesia veio ao meu encontro. Já raiou o dia, vamos viajar. Vamos indo de carona na garupa leve do vento macio que vem caminhando desde muito tempo lá do fim do mar. Vamos visitar a estrela da manhã raiada que pensei perdida pela madrugada, mas que vai escondida querendo brincar. Sinta nessa nuvem clara minha poesia, anda, se prepara, traz uma cantiga, vamos espalhando música no ar. Olha quantas aves brancas, minha poesia, dançam nossa valsa pelo céu que um dia fez todo bordado de raios de sol. Oh, poesia, me ajude, vou colher avencas, lírios, rosas, dagas, pelos campos verdes que você batiza de jardins do céu. Mas pode ficar tranquila, minha poesia, pois nós voltaremos numa estrela guia, num clarão de lua, quando serenar. Ou talvez até, quem sabe, nós só voltaremos num cavalo baio, no salão da noite, cujo nome é Arraio, raio de luar. O meu querido irmãozinho, nosso querido irmãozinho Ciel, Celo, Marcelo, Cielzinho, Alcimaco, Alcimaco Maciel Júnior, né? Que vem de Alque, do grego. Sabia? Mente. E Maco, mente, homem de mente brilhante. Ele foi. Mas ele dizia assim para a mamãe. Mamãe tinha muita vontade de voltar para morar em Niterói. Mãe, quando você morar em Niterói, mudar, você troca meu nome por Marcelo? Por Marcelo? Pois é. Mas ele foi chamado de Marcelo, de Marcel, de Maciel, de Ciel. Aquela grande pessoa, o nosso querido irmão, que preparou a sua vida em construção de amor, de coragem, força, fé, esperança, alegria e, no mais importante, no amor de Deus. Muito obrigada a todos pelo carinho que vocês deram em vida e que continuarão dando na eternidade, porque o nosso irmão Cielzinho viverá para sempre no meio de todos nós, em nossos corações puros também, porque se ele se juntou a todos vocês, é porque vocês foram escolhidos e é porque vocês são bons e mereciam estar na companhia também de uma pessoa boa. Não foi por acaso que
que ele os escolheu. Escolheu Vânia, mulher preciosa. Essas filhas maravilhosas, esses netos lindos que ele aguardou tanto. Foi um guerreiro, foi um lutador e foi um vencedor. Para sempre vencerá, para sempre estará vivo, eternamente, no meio de nós. Muito obrigada a todos. Nós vamos encerrar agora, soltando os 65 balões. Eu não sei se todo mundo que está aqui estava presente no dia do velório, que a gente pôde falar mais. Só para quem não estava lá, saber que papai partiu em paz. Eu não sei se todos os amigos dele do clube estavam lá. E quando ele acordou, depois do período mais difícil da internação, a gente pôde mostrar muitas mensagens, muitos áudios de amor, falar o quanto as pessoas rezaram por ele. E ele chorou de felicidade, de saber em vida o quanto amado ele era e quanto tantas pessoas estavam desejando o bem para ele. Então ele arregalava os olhos assim para mim: caramba, filha, é tanta gente assim que está rezando por mim. Eu não sabia que eu era tão amado. Então, assim, o período maior de sofrimento já tinha passado, o papai estava bem, ele estava muito feliz em saber de toda essa oração, de todo esse amor que ele estava recebendo. Né? E no dia do falecimento dele, mais cedo, assim que eu cheguei em casa, eu falei: como foi a noite? Aí ele falou: eu tô bem, filha. Eu falei: promete pra mim que você vai me falar se alguma coisa de esquisito, alguma coisa estiver te incomodando, se você estiver sentindo alguma coisa diferente. Ele falou: pode deixar que eu digo, mas seu pai tá muito bem, fica tranquila. Vamos fazer exercício? Naquele dia, né, Luiz estava comigo, a gente fez 15 minutos de fisioterapia com bicicleta de pé, bicicleta de mão. Depois, no final da noite, fisioterapia respiratória. Então, ele partiu em paz. Pode todo mundo ficar com o coração, assim, confortável, porque senão a gente tem aquela imagem do câncer, de algo que estava definhando. Não foi isso, tá? Ele partiu amado, ele partiu vindo de uma vitória, depois de 40 dias de hospital, que ele foi internado, enfim, de surpresa, né? Um dia antes dessa internação, ele nadou na piscina dele, ele varreu todo o jardim da casa dele, ele passeou pelo condomínio. Ele estava muito cheio de vida. A gente tem foto de uma semana antes da internação dele em São Romão, subindo, descendo aqueles morros que nem a gente consegue subir. E os médicos no hospital arregalavam os olhos e falavam como alguém com esse coração estava conseguindo fazer essas atividades, né? Subindo, descendo o morro, nadando na piscina com os netos. Então, foi assim que ele partiu. E é essa imagem que a gente tem que ter dele. É claro que é difícil, a gente fica lembrando dele com os carocinhos, a gente fica lembrando dele no hospital, mas ele nunca quis passar essa imagem, tá? A gente tem foto dele de um dia antes de internar, dentro da piscina. A gente tem foto dele jogando tênis. Ele voltou a jogar tênis com o Jorge lá no condomínio em maio e junho. O papai internou dia 29 de junho. Ele estava jogando tênis. E aí, quando ele voltava de São Romão, caramba, eu estou cansando muito para subir essas escadas. Ele falava: isso é sedentarismo, isso é nível baixo de testosterona, eu preciso voltar a me exercitar para a testosterona subir e eu voltar a ser o Cielzinho que eu sempre fui. Isso com um coração de criança, né? Então, essa imagem, vamos soltar essas bolas e vamos tentar fazer um esforço para lembrar de Ciel saudável, porque ele foi até o último minuto da vida dele, tá? E saber que ele partiu com o coração transbordando de felicidade, em saber da quantidade de gente que estava em oração por ele. Ele ria, ele regalava os olhos. Tanta gente assim, Luísa, que está rezando por mim. Eu sou tão amado assim. Eu falava: é muito, Cielzinho. Então ele foi muito em paz. Então vamos em paz para casa, vamos soltar esses balões para o céu e vamos nos esforçar para lembrar do Maciel com muita vida e tentar deixar o câncer o mais distante possível das nossas mentes, porque foi o que ele fez até o último minuto da vida dele. Tá bom? Então a gente está encerrando, agradecendo muito a presença aqui de vocês. Isso está sendo muito importante para a gente, né? E nós estamos firmes aqui com vocês. Vamos soltar essas bolas e vamos todo mundo para casa feliz. Bem, uma historinha de Maciel, que não foi contada aqui. Como começou tudo com ele e Vânia, tá? Ciel, meu aluno, minha irmã indo fazer festinha de 15 anos, cheia de amigas, as amigas todas, então a festinha de 15 anos, e eu comecei a botar uma pulguinha atrás da orelha dela, que eu ia convidar um aluno meu, muito interessante, que a única coisinha é que ele tocava acordeão. Então ele podia querer tocar acordeão
lá na festa de 15 anos dela. E usava também umas pantalonas, mas como era uma coisa de época, não teria nenhum problema, né? Então, só acordeão. O que aconteceu? A festa de 15 anos começou e à medida que tocava a campainha, ela e todas as colegas corriam. Primeiro para se esconder e em seguida para a porta para ver quem era aquela pessoa que ia chegar de pantalona, cabelo comprido, com acordeão debaixo do braço. Bem, ele não foi e elas passaram toda a festa esperando. 15 dias depois, pela curiosidade, eu morando de minha sogra, foi Vânia numa aula conhecer aquele bendito aluno que tocava acordeão. E deu de cara com um cielzinho maravilhoso, lindo. A partir daquele dia, toda a aula de ciel estava lá a Vânia sentada, assistindo novela, rock and roll, lullaby, de fundo, esperando a aula de Maciel começar. Então foi assim que começou tudo. Cupido, tudo de melhor, Ciel. Amigas, ó. Amiguinhas, forever.